Alô galera, focado na história. Hoje vamos entender como nasceu a propriedade privada e de que forma se faz necessária a formação de um ente geral maior para organizar tantas adversidades de interesses comuns. Nessas sociedades que surgiram após a invenção da escrita, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Aí galera do canal, gostou do conteúdo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, acione o sininho para que possamos trazer novos conteúdos relacionados à história e ciências sociais para vocês. Então, bora lá para a aula? Roda a vinheta. Na aula de hoje vamos entender como nasceu a propriedade privada e de que forma se faz necessário a formação de um ente geral maior para organizar tantas adversidades de interesses comuns. Nessas sociedades que surgiram após a invenção da escrita por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Compreender a ideia de propriedade privada é muito importante, pois vivemos em uma sociedade privada particular. Mas com o surgimento da propriedade particular, os interesses individuais passaram a sobrepor aos interesses da coletividade. Por isso, foi necessário a criação de um Estado para organizar possíveis discrepâncias de injustiças ocorridas entre indivíduos. Sabemos que isso ocorre, não é mesmo? Você sabe que vive em um modelo de propriedade privada e não de propriedade coletiva. Você sabe como ela surgiu e quais são suas características? Naturalmente, sabemos parte dos benefícios e também dos malefícios existentes no modelo de Estado que temos no Brasil. Agora vamos entender o surgimento da sociedade privada. Com a invenção da escrita, ocorreu um aumento da população e da produção, contribuindo para o progresso racional da humanidade, contribuindo para a sociedade privada. Devemos observar que a invenção da escrita, muito significativa para o desenvolvimento da sociedade, também trouxe outros fatores inesperados, como, por exemplo, o surgimento de grupos de interesses específicos, às vezes incompreendidos para uma vida em comunidade, e também o surgimento no próprio grupo dos que mandavam e os que obedeciam, conhecidos como grupos de exploradores e explorados. Para entender melhor essa situação, naturalmente o grupo dominante que dominava a comunicação certamente teria mais influência sobre os demais. E no segundo momento, essa simples dominação se estendeu para os campos sociais, fazendo surgir a concentração de propriedades nas mãos de poucos, o que se configura hoje de latifúndio, a grande propriedade. Interessante que foi o surgimento de uma comunicação mais aperfeiçoada, a escrita, surge a desregularização da vida em sociedade. Com o surgimento das classes, uma que subjuga e outra que é subjugada, essa é a realidade que provoca revoluções, guerras e lutas constantes dentro da sociedade e entre sociedades. Cabe ao Estado a tarefa de promoção de todos que habitam um determinado território, homens, mulheres, sós ou em família, cabendo melhorar ações para uma constante melhoria da qualidade de vida, que leve à igualdade formal, igualdade perante a lei e igualdade material, igualdade através da lei. Com o propósito de assegurar tratamento igual,
as pessoas, afastando qualquer forma de favoritismo e privilégios, através de políticas públicas eficazes que incidam os prejudicados de maneira plena na sociedade. Por isso, nasce o ente-Estado, com a tarefa de promover o bem-estar de todo o povo, que vive no mesmo território, sobre as mesmas leis, governo e moeda. Mas como isso poderia ser possível, como o Estado é o próprio povo, por meio de seus representantes, e esses representantes poderiam surgir dos exploradores? A resposta dessa pergunta surge como o nascimento do Estado e até hoje não foi respondida. Mesmo em um processo extremamente democrático, a possibilidade de um Estado representar apenas a classe dominante é muito grande e tem acontecido regularmente com muita frequência. Entretanto, os estados que passaram para as mãos dos explorados, como o caso dos países com ideologia comunista, como Rússia, Cuba, China, Coreia do Norte, também se tornaram dominadores dos antigos exploradores. Mas o fato que esses explorados, que assumiram esses estados, se tornaram exploradores dos antigos exploradores, como se fosse um processo dinâmico de troca de sujeitos, na administração de um modelo sistêmico de dominação de um sobre o outro. Será que há algum problema conceitual e epistemológico para o termo Estado? Se entendermos melhor o conceito de Estado, podemos pensar em possíveis respostas para essa pergunta. Quanto ao fato dos explorados, quando tomam o poder do Estado, se tornarem exploradores dos antigos explorados. Conceito de Estado é um corpo de pessoas que, unidos por laços sociais, vivem num determinado território, organizado politicamente com um governo, poder judiciário e de coerção, capaz de garantir a soberania e o bem-estar comum de todos. É um grande indivíduo do qual são partes indissociáveis todos que lhe dão vida. Portanto, os indivíduos é um grande indivíduo, do qual são partes indissociáveis, todos que lhe dão vidas. Portanto, ou há indivíduos sem Estado, ou Estado compostos apenas de indivíduos. Entre os indivíduos e o Estado não há lugar para intermediários. Segundo o filósofo Frederico Engels, o corpo ideológico das pessoas que vivem em um mesmo território, sobre um governo, leis, exército, moeda, língua, precisa estar unido de laços sociais afetivos. Portanto, para não ocorrer processo de dominação, um poder jurídico e de coerção do Estado precisa estar acionado constantemente, é claro. Para Frederick Engels, não há como não haver indivíduos que tentarão usar o Estado para obter proveito individual, ou de grupos que obterão vantagens sobre os demais para evitar que haja um processo de dominação de um grupo sobre o outro, e assim garantir um bem-estar comum e uma soberania de todos, para todos. O Estado tem que ser do povo. O povo é a alma do Estado. Não existe Estado sem povo, de forma que não podemos nem ao menos imaginar tal situação, pois para ver, por exemplo, o exército é necessário a presença do povo, homens e mulheres. Para garantir que grupos tirem vantagens sobre os demais, o Estado, através de seu poder jurídico e de coerção, tem que ser acionado constantemente, e só assim garantir que grupos obtenham vantagens individuais sobre os demais, garantindo direitos à igualdade perante a lei e igualdade material perante a lei. Interessante, pois se analisarmos a formação de diferentes fases do Estado, esse processo de exploração de determinados grupos sobre outros grupos sempre esteve presente, inclusive nos dias atuais. Mas com a democracia, o Estado, onde todos os indivíduos possuem deveres e direitos iguais,
Mesmo com as diferenças sociais e econômicas que herdaram de anos de injustiça e dominação, as lutas desses mesmos indivíduos por uma qualidade de vida melhor e mais igualdade de direitos, garantindo assim que todos, através do seu próprio desempenho individual na esfera social, possa ter as mesmas condições de mudar sua trajetória, dependendo somente sua capacitação intelectual e emocional que adquiriu em sua coletividade. Esses processos educacionais, que incluem o Estado como operador dessas políticas sociais de capacitação através de políticas públicas como a escola, capacitação profissional e muitos outros, se bem administrados e chegarem realmente às pessoas mais prejudicadas, podem sim trazer um processo de igualdade de oportunidades, capaz de mesmo burocraticamente e lentamente conseguir a melhoria de vida do povo em todas as suas esferas. O fato é que nesse processo de contratação em que as vontades e a razão humana estão como sujeitos, faz nascer a presença de dois elementos que podem se estranharem: vontade e razão na coletividade. Isso porque esses elementos podem vir a encontro com esses processos de harmonia que vive sobre um Estado. Quando digo a encontro, vem para debater, confrontar ideias, derrubar ideias. Contratar vontades individuais é muito interessante, democraticamente e esperado por todos. Entretanto, quando contratamos vontades de cada indivíduo na comunidade, fica a comunidade em segundo plano e os interesses se perdem, ocorrendo a sobreposição dos interesses individuais de cada um. Na coletividade, estão interessados nos seus interesses particulares. O conceito de igualdade não vem de agora, ele é um dos principais fundamentos do liberalismo, filosofia política e moral, baseada na liberdade, consentimento dos governos e igualdade da lei. De maneira filosófica e analisando o impacto histórico da Revolução Francesa, a igualdade passou a expressar um princípio fundamental para as sociedades, à vista que se tornou-se um escudo contra a opressão e uma ferramenta para a ampla participação política dos cidadãos. As escolhas que o povo faz no decorrer da sua história explica as diferenças entre estados ricos e pobres, desenvolvidos e em desenvolvimento. De caráter religioso, o fato é que a vida em sociedade não passa de um processo de contratação entre todos, como explica o pensador John Locke. A dificuldade da vida sobre um estado. Discutem-se a ideia de que a sociedade resultava da livre associação entre indivíduos, dotados de razão e vontade. Para Locke, essa contratação estabelecia, entre outras coisas, as formas de poder, as garantias de liberdade individual e o respeito à propriedade privada. Seus princípios deveriam ser redigidos sobre a forma de constituição. Na visão de Bobbio, o termo poder, ou poder concentrado nas mãos de um líder, ou de vários líderes, ou poder reduzido, ou poder agregado, ou poder colegiado, ou centralizado, ou ainda poder representável, ou seja, termo poder está representado em todas as formas de Estado, ou nas mãos de muitos, ou nas mãos de poucos, ou ainda nas mãos de uma só pessoa. O fato é que essa é a escolha que os povos vinham a fazer no decorrer da história. Então, seus interesses sociais deveriam ser atendidos, pois foram os modelos de Estado que o povo escolheu. Pois se for o povo a alma do Estado, e esses certos modelos estranhos de Estados foram escolhidos, então a alma do povo se faz presente. Precisamos entender que as escolhas que o povo faz definem seu caráter de Estado, ou seja, a livre associação entre dotados de razão e vontade. Para Locke, essa contratação estabelecia, entre outras coisas, as formas de poder,
as garantias da liberdade individual e o respeito à propriedade. Seus princípios deveriam ser redigidos sob forma de Constituição, pois quando os interesses da coletividade são sobrepostos por interesses individuais, ocorrendo a sobreposição dos direitos individuais aos da coletividade, onde cada um na sua coletividade está interessado em seus interesses particulares, esquecendo os da coletividade. Assim, desenvolve um Estado não representativo e longe das suas funções, que é a harmonização dos direitos individuais na coletividade. O fato é que não pode os direitos da individualidade se sobrepor aos direitos da coletividade, e nem os direitos da coletividade se sobrepor aos direitos da individualidade. O que precisa ocorrer é um processo de harmonização em que cada indivíduo, na sua coletividade, possa se desenvolver com autonomia e tonalidade. Esse é o papel do ente-Estado, que através de suas políticas públicas, poder judiciário e de coerção, possa garantir a igualdade de direito a todos, evitando assim um processo de exploração onde classes dominantes se sobrepõe a outras exploradas. Então, galera do canal Focado na História, gostou do conteúdo? Não esqueça de dar seu like, deixe seu comentário, acione o sininho. Deixei 6 questões relacionadas ao tema que estudamos nessa videoaula. As respostas corretas estarão disponíveis nos próximos vídeos. Até a próxima aula.